Amém. Pai do Senhor, irmãos, graças e paz. O tema de hoje é Sala das Armas, a continuidade, parte 2. E acho que os irmãos receberam o material, foi dado, entregue aqui. Eu não sei se... Bom, eu vou começar aqui abordando o tema, mas antes disso, uma introdução. Alguém quer arriscar quantos dons existem usados na igreja, num total assim, desde a época apostólica até o momento atual? Alguém quer chutar quantos dons existem? Por favor. Certo. Bom, o que mais? Quem mais quer arriscar? Quantos dons existem? Mais dons ministerial, certo? Pastor. Quem mais? Eu vou fazer uma leitura para os irmãos, olha só que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, fala assim, as questões ministeriais. Obrigado, valeu. Apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de línguas, socorros, administração, línguas. Efésios 4:11. Apóstolo fala e serve, o profeta abrange tudo, evangelista, pastores, mestres. 1 Pedro 4:11 é muito interessante, porque reúne toda a classe daqueles que falam e questão de serviço. Então nós temos que lembrar a questão da fala, que a gente fala a questão glossolálica e serviço. Todo aquele que fala abrangendo vários dons e todo aquele que serve abrangendo vários dons. 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Último texto, Romanos capítulo 12, 6 a 8. Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Por que isso? Há um certo tipo de tradução que nós usamos, principalmente quem vai fazer o hebraico, que nós percebemos naquela época um certo tipo de linguagem, que a gente chama, eu apelidei isso de 4 níveis. Por que 4 níveis? Por causa dos 4 evangelhos, fica mais fácil para poder guardar. Então a gente vai arrumando, ajeitando, que a gente fala o nível do boi. Presta bem atenção nisso, para nós entrarmos em água. É uma fase em que o esforço do ministério é conquistado com dificuldade. O boi antigamente na região de Israel, se fazia tanta força que saía um óleo que escorregava. Então é uma fase muito difícil. A fase do leão é uma fase de conquista, que é a entrada, por exemplo, Josué na terra. A fase do homem, que é uma fase segundo Adão, o homem restaurado, onde ele aprende a dominar as 10 emanações. Já eu explico isso. E a questão da fase da águia, que é a fase do pastor juvenil, que é uma fase que a experiência você vê lá longe. Você usa muito mais aqui do que qualquer coisa. É uma fase muito interessante. Então, na estrutura, o que isso tem a ver com a sala das armas? De acordo com o seu nível, o seu desenvolvimento, onde você se encontra, você pode usar essas armas ofensivas e defensivas. Amém? Uma coisa curiosa, porque vai ficar guardado. Nós temos uma coisa chamada, entre a questão das armas, você tem a unção, ministério, nós falamos. Agora há uma curiosidade. Qual é essa curiosidade? Que é algo que vem desde Gênesis, ela vem passada sobre a vida de Adão saindo. Quando eles saem de lá, joga na vida dos patriarcas, o patriarca joga dentro dos filhos de Jacó, dos filhos de Jacó nasce Israel, e isso vem transferindo até chegar a Cristo, e Cristo passa na igreja. Que curiosidade é essa? É uma coisa que a gente chama de unção, que é a questão de capacitação, que é a palavra shemen. Essa palavra hoje em Israel significa gordura, gordo. Então se você for em Israel, você falar shemen, você vai estar chamando a pessoa de gordo, tudo bem? Fala comigo, domínio. Domínio. Fala radar. Ótimo. Como é que eu vou resumir isso aqui? É uma ligação de autoridade legalizada. Ok? Vou melhorar isso aí. Seria o uso do positivo e negativo. Piorou mais um pouquinho. É porque foi dada autoridade para o homem na terra por completo. Salmo 115, versículo 16, nós encontramos o radar claramente ali. Então, vamos colocar isso na prática. Quanto mais você domina o que você faz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confia o quê? Ao homem.
Então essa questão ali da palavra heshlamed, que é essa confiar ao homem, é para nós podermos usar dessa legalidade e dessa autorização. Alguém aqui tem fazenda ou terrinha assim? Alguém tem? Alguém tem aqui? Alguma terrinha? Pois é, o senhor tem um radar. Deus te permitiu e te confiou um radar. Agora, para que ele confia? Para usar essa terra, para plantar, para a questão de multiplicar, produzir. Há uma lei de Deus sobre um princípio que a gente fala arquétipo, que tudo aquilo que você não multiplica, Deus tende a diminuir ou tomar das suas mãos. Deus não gosta dessa produtividade. Ok? Dúvidas até aí? Tranquilo? Então vamos avançar para algo. Alguém que gosta de geografia bíblica? Sim ou não? Tem ninguém que gosta de geografia bíblica aqui? Nenhum? Tá. Ninguém gosta de geografia bíblica aqui? Ninguém? Eu adoro. Então vamos lá. Geografia bíblica. Fala comigo assim. Bom, então vamos lá. Fala Gion. Gion. Fala Eufrates. Fala Tigre. Tigre. Ótimo. Então, olha para cá, deixa eu te explicar uma coisa. Lá no Éden, tinha uma coisa chamada 10 emanações. Descia dentro do Éden. Lembra aquele rio que ninguém sabe explicar que ficava lá dentro? Quem lembra desse rio aqui? Alguém lembra aqui? Lá de Gênesis? Então, aquela descida daquele rio que se encontra lá, desce 10 coisas sobre o povo de Deus, sobre Adão e Eva, que iria descer sobre o povo. Então, quanto mais o pecado entrou, mais nós perdemos dessas emanações. Dentre elas, eu coloquei no material, por incrível que pareça, quando você vê a palavra de Deus, você observe que nas vitórias dos servos de Deus, seja profeta, seja nação, seja o que for, você percebe o aumento dessas emanações. Agora, como que isso acontece em nós? Pelo derramamento do Espírito Santo de Deus, através da unção de Deus. Pastor Alberto, você coloca o material lá no telão? Olha. Ou não precisa? Eu tenho ele, se for aquele que você passou no zap. Solta mesmo para o pessoal, porque eu vou entrar aqui logo na Bíblia, só para puxar uma coisa. Mas qual foi o último? Agora... Não vai ser ruim, não. Enquanto isso, eu vou entrar algo aqui com os irmãos aqui. Abre todo mundo a Bíblia em Isaías 22, por favor. Isaías 22. Rapidamente. Isaías 22. Esse texto foi apresentado na primeira parte passada. Eu quero destacar algo aqui para a gente poder entrar em algo novo. Uma pequena introdução para o legômeno para a gente poder destacar. A hora que falar amém ou misericórdia. Isaías 22. Amém? Acharam? Beleza? Nós vamos para o versículo 15. Hoje eu vou dar uma introdução diferente aqui para explicar a sala das armas. 15. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com ele o tesoureiro Sebna e o Mordemo, diz-lhe: que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui? Para que cavaste aqui uma sepultura, cavando um lugar alto à sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Então nós temos aqui uma presença de um versículo, obrigado, nossa, falta esse mesmo, obrigado. Nós temos um versículo aqui que fala sobre a questão do orgulho. Qual seria o orgulho aqui? Esse administrador queria, de uma certa forma, que a sua morte demonstrasse esse orgulho. Como assim, orgulho? Naquela época, quando morria uma pessoa, para ele ser lembrado, não morreria sozinho. Era uma questão de ideia coletiva, em que se colocava os pais dos pais e todos juntos. Então aqui ele está querendo falar mais ou menos assim, que a minha descendência está acima dos outros, por causa do cargo que eu tenho, da função que eu ocupei. Então esse ato gordura, eu falando de Shemer, esse ato de orgulho aqui, ele é explicado nas Escrituras e exposto por causa do motivo do texto. Olha só, 17, eis que o Senhor te arrojará violentamente como homem forte, todo envolverá. Certamente te fará rolar como faz rolar uma bola em terra, larga e espaçosa. E ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do Senhor. Olha que gravidade. E demitirei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. Então o que Deus está falando? Esse cargo da função, que controlava abaixo do rei, altamente um cargo importante, ele é denunciado pelo orgulho do que ele faz
até o momento da sua morte. Você já viu que o livro de Tiago denuncia a jactância? O que é a jactância? É nós fazermos planos sem considerar a palavra de Deus nas decisões e nós sem perguntarmos para Deus o que vai acontecer da nossa vida. Esse homem tinha um tal orgulho que negava a dependência de Deus, que ele tinha planejado até o momento da sua morte. Sabe o que Deus faz com alguém assim? Frustra, porque o orgulho é abatido. Agora veja como ele é abatido. A gente não tem direito nem para morrer, irmãos. Tudo está na mão do Senhor. Até o dia. Amém? Tudo bem até aí? Está fácil, irmãos? Então vamos avançar. 20. E será naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revelei da túnica, esforçarei como teu baluarte e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Está vendo a palavra domínio? Radar aí? Então tudo que Deus vai dar com unção, quando ele coloca unção é capacitação, mas quando você vê a palavra domínio, é radar, é uma legalização e ele está te dando algo para que você tenha poder e influência. Amém até aí? Está entendendo a importância disso? Descendo essa emanação do texto de Gênesis, descendo sobre a vida de Eliaquim. E esse domínio aí é uma arma. Esse domínio é uma arma, que Deus concede para nós. Tem muita gente que tem unção. A unção é bom tê-la, mas é perigoso confiar nela às vezes. Depois eu vou explicar por quê. Porque é um complemento na nossa vida que Deus não tem só unção. Unção seria o começo, a presença e essa capacitação de Deus. Mas nós temos que chegar em Hadash, até chegar a uma coisa que a gente chama de Shemikha. Depois eu vou entrar nisso mais na frente. Então, quanto mais vamos ter poder, capacitação, influência sobre a nossa vida, nós vamos dominando como homem, voltando ao Éden. Cristo não é o segundo Adão? Então, isso se tudo vem em Cristo, e a sua igreja deve avançar com esse domínio. Amém, irmãos? Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouquinho. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Então, o que aqui é poderoso? É a chave ou o domínio? Hein? O domínio. Justamente o domínio traz essa figura aqui, essa metáfora de chave, que é para abrir e o quê? Fechar. Então essa pessoa tem um poder dado por Deus, que nada entra no reino que ela não queira. E também nada sai porque ela não quer. Olha que coisa interessante. Sim. Sim, obrigado. O perigo que você colocou aí desse dom, sim, né, de ter esse dom, é porque ele é seu, você é um vaso de barro, está ali para ter aquele domínio, esse dom, mas não é seu. Às vezes você confiar nele, não foi o que você colocou? No caso eu falei confiar na unção, né? Isso, o perigo. Não é bom confiar, por quê? Você vai ver que o elemento aqui do orgulho retira da pessoa esse domínio. Então ele não perde unção, ele perde o quê? Domínio. Isso. É que é interessante isso. É porque as pessoas acham que Deus tira unção. Dificilmente Deus tira dom e unção. O que ele faz é baixar o seu domínio, o seu radar. Principalmente o que aconteceu com Saul. Justamente. Ele era ungido de Senhor em qualquer circunstância. Davi reconheceu unção, mas ele perdeu o radar. Humilhado. Justamente, pastor, esse domínio quando cai, perde o quê? Força, perde a confiança, perde a segurança daquilo que Deus te capacitou. Sim, então olha só que coisa interessante, essa chave da casa de Davi, ele fala assim, abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, fixa-lei como um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Agora, presta atenção no versículo 24 e 25 para me soltar um negócio do texto aqui, que é muito importante para vocês. E dele pertencerá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde a taça até as garrafas. Olha só a figura que ele usa para falar que esse homem era tão bom, com um coração tão amável que ia substituir, que foi trocado o domínio e dado para ele,
só que a sua bondade era excessiva à sua sabedoria. Por quê? Olha o versículo 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Gente, olha como é perigoso o poder. Por isso que eu falo que não é mole. Eu não estou falando de unção, eu estou falando aqui de radar de domínio, que vocês já entenderam. Um perde por orgulho, e o outro está perdendo por quê? Por falta de administração. O que você quer dizer? Aquela metáfora fala que ele é um prego o quê? Firme. Então vai pendurando coisas nele, ó, pendurando. Chega uma hora que o prego o quê? Cai, rompe, e assim ele cai por palavra do Senhor. Então Deus sabe quem Ele coloca nos ofícios. Então poder não é suficiente, unção. Radar também não é suficiente. O que deve ser pedido? E os apóstolos falaram, fala comigo, sabedoria de Deus. Como nós temos que clamar por sabedoria. Só que as pessoas não entendem como ela vem. Ela vem através dos mais experientes, mais velhos. Ela vem através de conselhos. Ela vem através da sua esposa. Escuta ela que é Deus na sua vida. Ela vem de muitas maneiras, cuja qual Deus colocou na sua vida. Isso é muito sério. Me lembrei de um texto aqui. Deixa eu ler para ver se entra aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, o versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair na terra. Você observa que ele tinha os elementos quase completos. Quase completo. Mas o que ele perdeu? O radar, o domínio. Ele tinha unção ainda, mas perdeu. Tinha. É triste, mas acontece. Deus tira isso dos seus servos. Vamos lá, deixa eu mostrar algo aqui para os irmãos, no 22, versículo 8. Coloca lá para mim, por favor, que isso aí a gente precisa pegar esse ponto. Então você junta que tem dois administradores, um perde por orgulho, o outro por falta de administração, porque as suas emoções influenciam nas suas decisões. Diz que quando a emoção cresce, a mente o quê? O racional desce, né? Eles falam assim, né? Desculpa, mas eu olhei por volta ali, eu tenho o maior carinho, mas é uma realidade. Nós temos que tirar certas emoções das nossas decisões. Tá bom? Porque senão a coisa vai despendurar e vai cair. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, né, dessa parte, mas eu estou sentindo no meu coração de explicar sobre isso seriamente. Porque, vamos ver o 22, versículo 8. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olhará para a sala das armas, a casa da onde? Do bosque. Eu falei na parte que quando Salomão estava construindo o templo, ele construiu a casa do bosque. E dentro daquela casa do bosque, ele colocou duas salas. Uma sala, no caso, ele vai legislar, aplicar a justiça da lei, e a outra é a sala das armas. Nessa sala das armas, eu expliquei que as pessoas vão ganhando presentes, porque ele é um comandante ali, um comandante de Israel, e ele vai colocando aquelas armas. Então entenda, na sala de cá, ele vai colocando a legislação, usando a lei de Deus para que ele possa aplicar. Então, obviamente, as armas andam junto com o quê? Com a lei de Deus. Então não é questão de poder, a questão é que o poder é controlado pela palavra de Deus. E aqui vem a primeira lição: todo poder sem palavra é desperdício. O que é isso? Tinha um ditado antigamente, eu não sei se hoje o pessoal fala, que diz que não existe, nem todo barulho é avivamento, né? Mas todo avivamento faz barulho. É mais ou menos por aí. Existe uma ordem, uma decência dessas coisas. Um dia eu estava numa reunião, e é complicado, mas eu vou falar aqui. E estava cheio de gente falando língua. Aí eu falei assim, espera só um pouquinho, porque eu quero entender. Eu quero gravar, porque eu quero chegar em casa e ouvir, e eu quero entender. Aí tinha 2, 3 falando. Eu falei assim, agora ficou difícil para mim. Você pode repetir o que você falou em línguas para mim, por favor? Ou o que estava falando? A pessoa apelou comigo. Por que ela apelou? Parece ironia, mas não.
quando você usa o culto racional na sua vida, você aplica ele, você não aceita uma coisa chamada desordem. Tudo o que é bagunçado é falta de sabedoria. Você vai no trânsito, já viu? Tem amarelo, verde, vermelho. Para que tem aquela ordem? Porque tudo que tem ordem demonstra sabedoria. Então, lembra que eu falei que nem todo barulho é o quê? Avivamento? Aí eu pergunto, qual é a produtividade disso? Se era ser eloquente para falar sobre a minha vida, eu quero entender o que está falando da minha vida. Porque eu levo aquilo a sério. Então, se você leva a sério, tem que haver ordem e decência. Então, agora vem, por isso que uma arma tem que ser regulada pela palavra de Deus. Agora eu te pergunto, a casa do bosque está aqui, qual é a relação da casa do bosque com os dois administradores? Agora você liga tudo. Um era orgulhoso e o outro o quê? Não administrava corretamente. Ambos Deus testou os dois. E qual foi o resultado? A perca do radar. Um por ser bom demais e o outro por ser orgulhoso demais. Aí eu te pergunto, qual é a medida certa? Qual é? Equilíbrio. Eu diria, eu vou soltar uma palavrinha aqui que eu gosto dela. Bom senso. Tenha bom senso. Nunca fez mal a ninguém. Bom senso. Não, de forma nenhuma. Sim, a Provérbios fala assim, melhor a ferida de quebra daquele beijo daquele que te engana, né? Então olha só que coisa interessante. Mas vamos continuar, tá bom? Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver, porque senão eu não solto muito. Glória a Deus. Eu vou bem devagar, senão vai dar problema. 2 Coríntios capítulo 10. Vamos repetir o texto passado para explicar uma introdução aqui. 2 Coríntios 10. Ok. Nossa, que bom, hein? Tá tudo, que ótimo, maravilha. Estou achando uma maravilha. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou o quê? Humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Isso é bom senso. Eu aperto quando eu tenho que apertar e afrouxo quando deve. Tem uma frase na educação que fala assim, que o pai bate e a mãe levanta. Isso é uma coisa interessante, porque cabe à figura de autoridade esse bom senso de se impor. Amém? Estão entendendo? Ok, vamos lá. Rogo, pois, que quando estiver presente, rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com o quê? Audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que com alguns que se acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então, qual que é o problema que desperta a ousadia em Paulo? Eu vou soltar uma chave aqui. Jesus falou o que do diabo? Que o diabo entende da coisas do quê? Dos homens. Eu estou te dando um texto paralelo para te iluminar algo. Paulo está falando assim, segundo os padrões o quê? Humanos. A questão da área de padrão, de normativa, é algo muito interessante de nós lembrarmos. Certos pecados que são hábitos, não são pecados mais, são iniquidade. E quando se trata de iniquidade, a punição de Deus é quase imediata. Amém? Estão entendendo? Isso é interessante. A Bíblia diz que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Com certeza a palavra iniquidade cabe bem aí por causa da genealogia do pecado que vai passando para um ou outro até chegar na criança. Cabe bem, pastor, cabe bem. Voltando ao ponto, essa questão dos padrões humanos, que é passado, tem um professor falecido chamado Russell Shedd. Quem já ouviu falar dele aqui? Russell Shedd falava o seguinte, que toda cultura é manchada pelo pecado. E o que é cultura? Modo de vida em sociedade. São esses padrões normativos que nós temos que observar, que a gente fala assim, é normal.
costumes, tradições. Isso não é normal, isso é uma mancha do pecado que nós temos que radicalizar, na verdade. Não espiritualizar. Porque, assim, se isso te faz pecar, arranca seu olho. Se faz, corta e joga fora. Senão Deus vai cumprir em você, João capítulo 15, que Ele vai podar e te cortar para que você dê fruto. João 15, versículo 8. Ele vai fazer isso com você. Amém? Estão entendendo? Então deixa eu prosseguir com algo aqui, porque a mentalidade do apóstolo, ele está preocupado com esses padrões humanos. Então ele vai perseguir as pessoas? Não, ele vai atrás do comportamento da iniquidade. E para isso não se usa unção. Se usa o quê? Armas de Deus. Então vamos ver aqui. 3. Por favor. 3. Obrigado. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não só se usa isso, mas as pessoas tinham um hábito ofensivo, passivo, em cima dos padrões humanos. Alguém quer arriscar algum padrão humano aqui? É forte. Isso aqui é para crente mesmo. É uma coisa que eu tenho consciência e não é mole. Alguém vai e bate na sua cara. O que Jesus manda? Alguém vai e te toma uma túnica. O que Jesus manda? Alguém te rouba. O que você faz? Você vai na delegacia ou você ora primeiro? Hã? Está entendendo? Alguém vai e te ofende, você vai lá no vizinho e fala, vou pegar ele. Alguém vai e aumenta o som de lá, você vai e aumenta o som mais ainda. Alguém fala mal de você, você vai e solta uma fofoca ótima, que vai arrebentar com a boca do balão. Pega o microfone, por favor, por gentileza, porque... Não, isso que eu vou falar não pode sair, não. Tá, eu estou... Se diz assim atualmente, ó, eu sou crente, mas meu 38 é convertido. É complicado. Sabe de uma coisa? Deixa eu soltar uma curiosidade aqui. Ai, Deus, deixa eu soltar um negócio aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Lembra que tem a sala do trono da justiça e das armas? Cada arma ali, ela demonstra algo que Israel ganhou por causa do Hadar, Hadash, Semiquirá, Shemen e Corban. Eu soltei completo para você poder entender. Essas armas são liberadas de acordo com aquilo que a pessoa obedece e conhece as leis de Deus. Deus vai testar você se você é carnal ou espiritual. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Não pode ser. Não pode. Se usar a carne aí, dá morte. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é grave, mas é importante falar. Eu fui visitar um pastor, e ele saiu do Paraguai, e um outro pastor lá com o pessoal ficou orando para que ele não voltasse mais no trabalho. Mas eles oraram mais ou menos vários meses. Esses dias eu fiquei sabendo uma notícia que deu uma doença nele, teve rasgado aqui até aqui. Aí você pergunta por quê? Essa oração não teve efeito. Por que que aquele que ficou em silêncio, sofrendo como Cristo a situação, teve um efeito maior de armas ativas do que aquelas que estavam achando que estavam ofensivas? Por que que você acha que isso foi o contrário? Hã? Veja que a sala do trono, quem foi Salomão? Foi um homem mais o quê? Sábio do mundo. Vou dar um outro exemplo para facilitar. Lembram das duas prostitutas que trouxe aquela criança? O que foi que ele falou? Pega lá, corta no meio. Aí uma falou assim, corta mesmo, porque fica uma para lá e uma para cá. O que manifestou? Que sentimento é esse? Destrutivo. Inveja. Cobiça é querer o que é dos outros. Inveja é querer que o outro não tenha nada e seja destruído. Então veja, é possível ter uma inveja
sobre a criança e a maternidade. O que a sabedoria fez? Expôs o problema. E Salomão estava atrás de quê? Achar quem amava. O que Paulo falou, que ele acabou no livro de Coríntios, capítulo 1, ele explicou que o dom do amor. O amor é a arma mais forte que existe. Se alguém te odiar, você conseguir colocar amor, coitado de quem te odiou. Se alguém orou por você, pedindo o seu mal, e você pediu bem, não tem um lugar da Bíblia, eu vou te dar um exemplo, Jó, que veio os amigos para que orasse por ele. Porque Deus falou assim, você não sabe ali no original o que está preparado para você quando eu for descer. Porque não são padrões o quê? Humanos. Nós não lutamos e nem vivemos com padrões humanos. Quer ver? Comer seria o normal. Jejum é o quê? O oposto daquilo. Você está triste, mal, você vai louvar a Deus. Está entendendo isso? É muito importante ter essa mente de Cristo para nós entendermos. Deixa eu regular uma coisa, na verdade eu não, Paulo. Próximo versículo, por favor. Esse é o 4. Porque armas da nossa milícia, porque armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Existia um pregador, um pastor chamado David Wilkerson. Ele foi muito conhecido na década de 70, porque ele ganhava aquelas gangues de Nova York. Alguém já ouviu falar dele aqui? Ele ficou muito conhecido. Ele escreveu aquele livro, A Cruz e o Punhal. Fizeram até aquele filme dele. Nosso Deus. A arma que ele tinha era o amor, que ele não tomava tapa na cara. Ele era chutado pelas gangues. E o que ele fazia era pedir a Deus uma unção que houvesse nele amor. Ele ganhou o maior número de satanistas nas gangues que tinham. Ele conseguiu quebrar um efeito de um evento de violência que vem herdado das gangues de Nova York desde a época da colonização, as separações e principalmente a ocupação de Nova York e a centralidade onde ele estava. Então talvez hoje, o que você precisa trazer no seu coração é bom senso, sabedoria e amor. Do contrário, Deus não liberará armas poderosas na sua vida. Olha o que Salomão fez. Traz as duas, corta, uma arma para cortar. Lógico que ele não ia cortar, mas ele expôs uma pessoa. O que defendia essa fortaleza nessa mulher? Inveja. Amém? Estão entendendo? Ok. Vamos prosseguir no texto, por favor, próximo versículo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente o quê? A Cristo. Então o objetivo de nós usarmos armas é mudar a mentalidade das pessoas. Porque há uma guerra espiritual na onde? Na mente. Como a mente das pessoas anda sendo afetada nesse tempo. A falta de paz, de tranquilidade, o aumento de ansiedade, vários outros problemas decorrentes por causa do pensamento SPA, pensamento acelerado, como fala Augusto Cury. Um ótimo autor, viu? Ótimo psiquiatra. E nós temos que atentar àquilo ali, ó, cativo todo pensamento. Então, se você tem algum pensamento que não passa pelas Escrituras, não te traz paz, você está cativo, você está preso, você tem que receber libertação dessas armas. Pastor medo, Alberto. Rejeição, orgulho, depressão. Lembra o outro aqui? Bom, incredulidade. 2 pontos aí para nós vencermos, né, essas questões aí com essas armas, né, o amor. Tanto os inimigos na terra e nas hostes celestiais. Sim. 2 pontos. Sim. Relevantes. Sim.
A palavra altivez. De novo, se levantar com qualquer coisa contra um pensamento de Cristo é tido como orgulho. Então, quando nós, por tristeza ou negatividade, colocamos ativo e estamos cativo, aquilo está levantado contra Cristo. O que ele vai procurar fazer? Destruir aquela o quê? Fortaleza. Como que Deus destrói essa fortaleza? Eu vou te explicar. Por não usarmos as armas na igreja, Deus vai permitir situações de correção. Como que ele faz isso? Quando eu estava aprendendo a dirigir, há alguns anos atrás, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu falei para a instrutora, eu já devia ter olhado do jeito dela e já devia ter desconfiado. Na hora que eu bati o olho, eu falei, não é normal uma mulher usar uma bota dessa, um cabelo, essa mulher não é normal. Acho que eu entrei no carro de uma louca, só pode. Eu falei assim, eu tenho medo onde tem muito carro. Adivinha o que ela fez comigo? Foi lá para a Avenida Paulista. Eu falei, é louca, essa mulher não tem bom senso nenhum. Eu tinha medo de nadar. Adivinha o que meu pai fez comigo? Me jogou lá no meio da piscina. Minha mãe quase morreu do coração. Por que eu estou usando esse exemplo? O pai representa uma grande o quê? Hierarquização. É proteção e cuidado. E a mãe? Aconchego e o quê? Deixa eu explicar um negócio aqui. A prosperidade está ligada às mães, viu? Trata bem sua mãe. Plenamente. Conforto, prosperidade está ligada à maternidade. Deixa eu te explicar que isso aqui no hebraico vai demorar. Mas no homem, escute o que eu estou te falando. Pede bênção para sua mãe que vai dar certo. Se você pedir para o seu pai, você vai ter proteção. Mas da mãe, tudo para te ir bem e prosperar vem da mulher. Porque ela que vem a questão de gerar e multiplicar. É dada a ela no sangue, na alma, flui dela essa multiplicação. Ok? Por isso que até na igreja católica, o matrimônio de matre e ser mãe é um sacramento. Amém? Tudo bem? Eles estão errados? Não, de certa forma não. Só não pode ser sacramento, mas a ordenança cabe para nós. Amém. Oi? Está vendo? Você já começou a pegar. Prova tanto então, que... Não, ele soltou uma coisa boa, pastor Júnior. Prova tanto que a reza, quantas continhas tem aquela que vai passando, lá. Eu desisti num culto fúnebre. Quando ele entrou nisso aí, eu falei assim, não dou conta não. Desistiu mesmo. Desistiu. Meu Jesus, eu falei assim, não, eu fui até na metade, não parava mais, eu saí. Não dei conta não. Não, só eu vou acabar distraindo, mas se eu faz eu rir, aí eu vou... É longo demais, né? É muita coisa, é repetitivo. O que você falou mesmo? Jacó, né? Da mãe? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quem passa o domínio? Um homem ou uma mulher? Quem deu a bênção para ele? Jacó. Justamente. Mas o que eu te falei que faz prosperar? Quem é? Amém. Por que isso? Quando Eva ofereceu algo para Adão, ele soube se deter? Não. A mulher foi criada totalmente para fazer o homem aceitar o que ela colocar. Você não muda isso. O diabo tentou, não conseguiu. Eu não queria entrar nisso aqui não, mas não adianta. Se você for entrar nos elementos... Pastor Alberto. Cadê? Eu estou meio perdido, está lá no fundo. Porque está fazendo eu rir aqui. Sim, pode falar, por favor. Mas essa colocação que você fez aí é de suma importância para nós entendermos. A Bíblia, os grandes homens da Bíblia foram derrotados por causa desse princípio aí, ó. Esse problema aí, ó. O domínio da mulher. Nem o homem mais sábio do mundo aguentou. Exatamente. Nem Davi, que é um guerreiro, aguentou. Nem Jesus, ele padeceu pelo negócio. Não, Sansão nem se fala.
Ela arrancou o segredo dele em 5 etapas. Olha, por isso que o negócio é ser igual José. Corre. Vaza. Tem que fazer Corre. igual gás. Corre. Tem irmão que fala assim, sangue de Jesus Cristo tem poder. Vai queimando e vai acompanhando. Não entra nisso. Não entra não, que é fria. É fria. Não brinca com isso não. Hã? Sim, por causa dessa aqui, por causa do pastor, eu vou soltar uma coisa. Pastor, o texto fala assim, no caso da mulher de Sansão, Dalila. Ela era o quê? Ela era filisteia. O texto fala que ela amava Sansão. Aí você lê aquilo ali e acha que é amor, né? Mas o texto fala mais na frente, ela amou mais os filisteus do que Sansão. É porque o hebraico separa amar mais e quem ama menos um pouco. É amor, que é a palavra avrar. Mas a tradução de amar é dar e doar. Então por isso que Deus amou o mundo que deu. Ali a ideia, quando joga, ele está dando algo. Quando Isaac oferece dar, por isso que é melhor dar do que? Porque está falando, melhor é amar do que receber. Esse é o conceito. Sobre a questão da mulher, deixa eu voltar uma coisa aqui. Quando o homem pecou, Deus colocou 3 maldições no homem e 3 na mulher. Dentre uma delas, fala que a mulher usurparia o homem. O que é usurpar? Tomar algo que não é de quê? Direito. Por quê? Porque justamente ela nasceu com o poder de quê? Oferecer algo. Em vez dela oferecer, agora ela toma pela maldição. Já assistiu novela, irmão? Caiu na mão do Senhor, mas não cai numa mulher vingativa. Irmãos, o negócio é sério. A maldição, ela é terrível quando ela ativa. E aí, qual é a maldição do homem? A palavra ali no hebraico é a palavra marshal. Que palavra é essa? Que ele vai tentar oprimi-la, ser grosso, bruto, comandar sobre ela como se fosse um comandante com um soldado. Então, quando o marido é grosso, o que está acontecendo com ele? A maldição de Gênesis. Quando a mulher quer usurpar o tempo, querer as coisas, a maldição de Gênesis. Deus fez essa bagunça para o homem e a mulher precisar dele. Porque ele se afastou e ficavam os dois lá pecando e felizes. Está entendendo? Ficou claro assim, gente? Bom, eu entrei nisso aqui por causa do pastor Genil, por causa da senhora e porque lá no fundo. Oi? Para descomplicar. Aí o que o Novo Testamento coloca? Que o homem tem o quê? Amar e dar a vida por? Está vendo? Oferecer. Gente, eu quero soltar uma pesquisa aqui, com todo respeito às mulheres, eu vi essa semana. Fizeram uma pesquisa na Europa, em vários países, para várias mulheres. Não é o caso do Brasil, graças a Deus, eu creio. Fizeram a seguinte pergunta: quem deve morrer primeiro, você ou seu marido? O que vocês acham? Essa semana eu vi essa pesquisa. Interessante. Eu vou repetir aqui para você entender a pergunta e vou perguntar algo. Perguntaram às mulheres primeiro, várias, na Croácia, Áustria, porque eu ouvi o idioma em alemão. A pesquisa foi bem diversificada. E perguntaram para as mulheres assim, quem deveria morrer, você e seu marido? Quem acha aqui que ela falou elas? Levanta a mão. Nossa, que interessante aqui. Quem acha que ela falou que deveria ser o marido? Irmão, 100% de certeza. Não teve nenhuma que ofereceu o marido. Deixou de oferecer. Agora, pasmem. Perguntaram todos os homens, e muitos deles numa idade de 50 e 60 anos até 40, perguntaram quem deveria morrer primeiro, a sua esposa ou você? Quem acha que os homens respondeu que deveria ser eles? Levanta a mão. Foi 100%. Aí eu te pergunto por quê? Quando a Bíblia fala que o marido ama a mulher e dá a vida por ela, ele está querendo dizer o seguinte, que o ápice do amor, do dom, é ele dar a vida. Interessante, o homem morre mesmo, protegendo a mulher.
Não tem como você tirar isso dele. Aí a mulher fala assim, ele não me ama, ele não gosta de mim. Mas você pode ter certeza que a hora que acontecer uma coisa, ele pula na sua frente. Absoluto. O problema é que isso usado na hora errada, do jeito errado, torna-se bruto, egoísta, torna-se errado, porque é no momento. Entende isso? A disfunção não é o que faz, é como se faz. Justo. Vulgariza. Por causa desse descontrole que o próprio Deus amaldiçoou. Então, se ele soubesse ter domínio para usar isso na hora certa, bem-vindo isso. Amém? Amém. Eu lembro. Isso aí foi colocado, viu, pastor? Oi. Isso aí foi colocado por Deus no início, quando ele disse para Adão que ele dominaria sobre todas as coisas. Ó, você entrou no radar. Tá vendo? Domínio. Legalização, o domínio. Deixa eu falar um negócio aqui. Às vezes eu vejo mulheres falando assim, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ele não presta, não sei do que. Eu olho e falo assim, você é a pessoa que mais convive com ele. É você que sabe todos os defeitos, por que você não ajuda ele? Você é a pessoa mais íntima dele, cuja qual há a bênção sobre a sua vida se você souber oferecer tudo o que ele precisa. Eu vou contar algo aqui, particular, para você poder entender. Conversando com a minha mãe, ela mora em Nova York. Ela só pensa em trabalho. Eu falei assim, mamãe, isso aqui é curioso, tomara que ninguém veja isso, mas isso que é verdade. Eu falei, hoje, a senhora sente falta do meu pai? Ela falou, sempre, é o amor da minha vida. Eu falei, por que a senhora não está com ele? Porque eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Se fosse, eu estaria com seu pai até o dia de hoje. Mas conversa com ela na época, era o demônio em pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que tem que mudar. Demais. Demais. Por isso também o apóstolo Paulo aconselha os homens, amai as vossas esposas. Ele nunca pediu isso para as esposas. Né? Ele pediu às esposas que fosse adjuntora, né? Que fosse obediente aos maridos, que obedecesse a eles, que honrasse a eles. Mas a amar só foi pedido para o homem amar a mulher. Só porque entrou nesse assunto, eu não sei por que eu estou entrando nisso aqui, mas eu vou entrar. A traição masculina para a feminina é muito mais grave a feminina do que a masculina. Por quê? Quando o homem trai, posso falar uma coisa aqui aberta, como pesquisador, não como, tá? O homem, ele é do sexual para o emocional. A mulher é do emocional para o sexual, é invertido. Então, você se imagina, segura aí, um prego e um parafuso. Quando o homem desiste da mulher, é igual puxar um prego assim, de uma vez. A mulher não, vai desenroscando assim. Ó. Quando desenroscar, meu amigo, esquece. Vocês riram porque entenderam direitinho o que eu estou falando aqui. É bom, é isso. Agora tem algo aqui interessante que precisa saber. Quando a traição acontece do homem, ela é com base na questão sexual, então ela é supérflua. Agora, meu amigo, quando a mulher te trai, é emocional. Significa que ela se apegou e apaixonou. Isso sim é o colapso da derrota da família. Não sei porque estou entrando nisso. Por isso que a Bíblia fala que o homem quando cai é uma coisa, mas quando cai a mulher, a tola derruba com o quê? Com a mão. É impressionante, a Bíblia responsabiliza. Esse dia eu estava falando com as irmãs, eu falei, irmãs, Provérbios 30 está falando que a autoridade do homem é radar, mas o governo é seu, porque ela fala, vou para as servas, faz isso, faz aquilo. Mulher é um torpedo mesmo, você nunca vai dar conta de acompanhar ela. Eu não sei do que, ela está aqui, mas está escutando lá várias coisas ao mesmo tempo, e, sabe, já viu você inteiro, assim. Eu chegava na geladeira e falava, mãe, cadê o suco, cadê o suco? Não achava, minha mãe chegava e achava assim, toma. Entendeu? E fica por aqui, que para mim não sai do contexto. Então, a traição feminina é diferente da do homem. Olha o que escreveu Salomão, uma das, capítulo 6 de Provérbio, a partir do 32. Só para adiantar aí. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se e praticar tal mal, tal causa, achará açoites e infâmia,
e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com os resgates, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Não precisa nem discutir o que está aí. O amor vira o quê? Ódio. Lembra da maldição de Marshall que eu te falei? De impor em cima? Ele fica descontrolado. E é a mesma estima que faz os homens construírem prédios, você vê, arrumarem pontes. É essa a motivação. Nossa, meu Deus, está vindo isso direto no meu coração. Deixa eu falar um negócio. A mulher, ela produz uma força emocional que sustenta o homem. Deixa eu traduzir isso. Quando o cara sai para trabalhar, aquela motivação dele é voltada para casa. Deixa eu falar na linguagem da minha avó. Por detrás de um grande homem, tem uma grande mulher. É isso que está querendo dizer. É impressionante. Ele só chega lá por esse sustentamento embaixo. Por isso que quando o homem fica sozinho, ele fica perdido, ele fica até torto assim, ó. Cada costela, né? Provérbios 14, a mulher sábia edifica. Bate. Não vou entrar mais Alberto, nisso não, porque pastor senão vai dar Alberto. problema. A mulher vira uma arma agora, só pode. E somando nessa, pastor Alberto, Sim, somando nessa tá aqui. nessa área aí, e já é comprovado cientificamente, as grandes construções, grandes palácios, casas, aeronaves, os carros, na verdade não é feito para os homens, é para poder impressionar, né, para as mulheres. Com Tudo isso, certeza. as aeronaves, barcos, as coisas luxuosas, não é na realidade para o homem. Esses multimilionários, Não, mas é verdade, essas empresas, a construção ela é pronta para a mulher, ela é feita para a mulher, não é para o homem. As casonas bonitas, os carros, coisas assim, isso é comprovado cientificamente. Pastor Alberto, Comprovado. uma das 7 maravilhas do mundo foi construído por Nabucodonosor por causa de uma Mulher. jardim suspenso. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que é bíblico. Está no livro de Cantares. Escutem as mulheres aqui algo. Se seu marido ou alguém teve várias pessoas, eu te falo que ele nunca deixou de te amar. Jamais. Isso é bíblico. A Salomão era oferecido casamentos por causa de diplomacia. Chegou um ponto que ele falou, não. Quando ele era jovem, ele escreveu Cantares. Quando ele ficou maduro, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E lá ele explica que tudo isso era vaidade. Só que ele admite, eu só tive um amor na minha vida. Guarde isso. Isso é da criação do homem com Deus. Guarde isso, que isso é a pura verdade. Amém? Tudo bem? Eu vou encerrar isso aqui com mulher como arma e vou para outra arma, pelo amor de Cristo Jesus, porque senão nós vamos passar. Versículo 5, por favor. 5 de 2 Coríntios capítulo 10, por favor. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 6. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. De novo, o bom senso do apóstolo, que ele fala que a desobediência ela é vingada com o quê? Obediência. Não com carnalidade, tornando iniquidade. Amém? Tudo bem até aí? Tranquilo? Pastor, tem Sim. um livro que fala, ele veio para libertar os cativos. Conheço. Ele fala muito bem sobre isso que o senhor está dizendo,
a questão da mente, né? Uhum. A qual, numa parte desse texto, Sim. Enquanto eles faziam oração para aquela ex-satanista, né? E ela já estava, bem dizer, na totalidade da libertação dela, e aí eles esquecem de um local que precisava usar as armas para fechar aquele lugar, que era a mente. E quando eles lembraram, ela cai em coma. E a partir daí, a luta já parte, não é mais do externo, mas é do interno. Ela começa a ter uma luta entre ela. Ela precisava lutar contra tudo aquilo que estava na mente dela para ela ser liberta. Interessante. São as fortalezas mesmo. São fortalezas. Só por curiosidade de ficar aqui gravado, a palavra Roquema é sabedoria, é uma das emanações. A segunda é Keter, que é coroa. A terceira é Binar, que é entendimento. Hesed, que é misericórdia ou aliança. Tiburá, julgamento. Netzer, vitória. Rod, esplendor. E Esod, reino. Vamos abrir lá em Lucas 11, por favor. Livro de Lucas. Agora vamos explicar isso aqui nos evangelhos. Lucas 11, por gentileza. Lucas 11. Vamos pegar o versículo 14, por favor. 14. Ó, rápido, hein? Que bom. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Essa palavra expulsar, ekla, aí no grego, ela quer dizer o seguinte: muitas das vezes ela fala assim, interroga, tortura e expulsa. Por quê? Quando você vai jogar na prática, que você pega lá uma pessoa possessa, você vai e tenta expulsar, às vezes não sai. Por quê? Por exemplo, falta de perdão. Você volta a pessoa, ela perdoa e ele o quê? Sai, porque perdeu o quê? A legalidade. Por que você vai expulsar uma coisa cuja qual, lembra, Salomão governava a arma que ele tem com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Então, versículo 14, continuando. Ele estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou o quê? Admirada. Sempre possessão chamou a atenção, né? 15 em diante. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Passa, por favor. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. E olha para cá, deixa eu te explicar algo. Se nós for olharmos o Antigo Testamento, quando é que o diabo aparece? Gênesis, vamos lá. Depois o que mais? Na oração de Moisés, no cântico, que aparece lá uma palavra chamada Shidim, demônios. Depois aonde? Hã? Entendi. Não, tudo bem. Jó, aparece? Aparece em algum ministério profético? Elias ou outro? Aonde? Só um caso, Saul. Ia falar do quê? O espírito de quem? Tormento. Não chama de demônio. E aí nós começamos a pensar algumas coisas. Você tem a figura de Ra-Satã. No livro de Jó, Ra-Satã não é o nome, é um título. Uma titularidade. Olha que coisa interessante. Quando ele se apresenta diante de Deus, a palavra lhe apresentar é que ele vem como um governante, passeando com a sua comitiva como rei, e chega no Senhor e fala assim, olha, tu estás atrapalhando o meu reino que é meu. Você está errado. Você está exercendo jurisdição dentro de algo que é meu, cuja qual eu tomei por direito. Por isso Deus não resolve direto. Ele resolve através de quem? Jó, que tinha o quê? Legalidade por ser filho da terra. Deus não pode agir direto. Tanto que eu te provo, quando Deus vem visitar Jó, que ele desce lá na frente, que ele não responde nenhuma pergunta, ele vem em forma de homem, você acredita? E ele entra num redemoinho, quem lembra disso? Só que o redemoinho é como se a gente chegasse, é como uma forma de humor, de graça. Agora pensa,
Deus entra brincando. Entra tipo, parece ironia, sarcasmo, mas ele entra divertindo com Jó. Quando ele pega Leviatã e os outros, que ele puxa, Deus resolve diminuir-se de si mesmo e vence aquilo como homem para mostrar para Jó muita coisa. Uma grande lição, sim ou não? É, justamente. Então, esse é o caso lá. Qual é o outro caso? Acabou Jó, o que mais que a gente tem? Nenhum. Não. Então, faz parte do ministério de Jesus expor o quê? Os demônios, a sua hierarquia e toda a sua organização. Ô pastor Alberto, você abriu aí um parêntese para Faz na minha parte cabeça. da vinda de Cristo expor isso. Sim? Isso. Por isso eu quero fazer uma pergunta aqui com a colocação. Isso que você colocou em relação ao demônio chegar diante de Deus, questionando essa questão que é de direito dele pela legalidade por causa do pecado de Adão, né? Porque a partir daí legalizou toda a ação de Satanás no mundo, inclusive o Senhor Jesus, no final do ministério dele, disse: vamos daqui porque o príncipe deste mundo é chegado e ele nada tem comigo. E uma coisa que a maioria das pessoas não consegue entender, porque diz que Satanás é pai da mentira e mentiroso, quando ele chega para Cristo e diz para ele: se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso aí, esse reino. Quer dizer, você acabou de confirmar uma coisa que eu entendo e tenho falado isso, e muitas das vezes as pessoas não entendem. O que Satanás está mostrando para Cristo ali é justamente essa legalidade por causa do pecado que ele tem. Certo? O texto ali deixa claro que ele pode. Quer ver eu te provar? Vida de Jó. O que ele fez com os filhos dele? Exatamente. Tomou bens. Jó hoje seria o dono da Volkswagen e da Fiat. Pra você entender. Ele tomou a Volkswagen e a Fiat de Jó. Facilmente. Porque Deus permitiu. Ele traz um vento tão forte que mata todos, derruba todas as casas. Será que ele não pode influenciar domínio? Se Deus não é o Senhor do mundo espiritual, do mundo dos animais, dos homens e do cosmos, e ele consegue essa legalidade, ele pode muito bem agir. Quando ele chega em Cristo, ainda Cristo não tinha tomado neste momento. Isso. Não é possível ainda, porque não houve a cruz ainda. Exato. Ele não tomou o radar ainda sobre si. Então, naquele momento, ele ofereceu algo que ele podia. Essa é a realidade. Então, Cristo vem, essa questão de demonização, a palavra daimonizar ali, de influência demoníaca até possessão, que isso quer dizer original, ele vem realmente expor o inimigo, expor sua mentalidade, expor tudo sobre ele que puder colocar. E Cristo continua expondo, ainda no livro de Apocalipse, quando ainda chega na glória, que ele está completamente como Deus, ele expõe a queda, expõe como seria, expõe que ele acusa de dia e de noite, expõe que é uma quantidade muito grande, expõe anjos caídos, que tornam demônios, ele vai expondo tudo isso para nós, porque é a questão da igreja. Não foi explicado para Israel isso. A pergunta é, por que para a igreja? E não para Israel? É por causa da unção do Espírito sobre nós. Não adianta nada sem o Espírito de Deus. O selo em nós, a presença do Senhor em nós, essa capacitação por nós, não adianta. A coisa é tão séria que Cristo sobe para advogar por nós. Não é brincadeira. A palavra ali, bema, trono, de julgamento mesmo, exige o advogado que interfere por nós. Ali é uma questão jurídica mesmo. O mundo espiritual não é místico, ele é jurídico mesmo. É sério. Isso é por causa da rejeição de Israel?
não reconhecer o Cristo. Aí quando você me fala que o Espírito, a igreja, ela tem esse poder e autoridade pelo Espírito, Israel não tem? É isso ou não? Paulo deixa claro que algumas cobranças de Israel são diferentes. Tanto que, nos 7 tribunais de Deus, lá em Mateus 25, vai haver um tribunal só para quem é judeu. A Escritura deixa bem claro isso. Tudo bem? Tem. Tem. Deixa bem claro mesmo. Deixa claro sim. Eu consigo entender isso aí, na Isaías explicando isso aí. Isaías diz que Cristo seria, sim, bom texto. Né? Cristo seria para reatar a aliança com o povo dele e luz para os gentios. Que é justamente essa questão. Paulo aí. fala o evangelho primeiro aos Coríntios. judeus, depois aos gentios. E foi o que aconteceu historicamente falando. Tanto que Paulo falou, cansei de pregar aos judeus e vou para os gentios. É bom dividir isso aí. É muito importante. Importantíssimo isso. Paulo deixa claro em Gálatas essa questão dessa divisão e a importância da igreja. Tudo bem? Deixa eu mostrar algo lá em Lucas. Quanto tempo eu tenho ainda? Acabou? Então deixa eu mostrar algo aqui. Lucas 11, versículo... Nossa, meu Deus. 15 em diante. Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe do demônio. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, ele diz, todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Assolado, destruído. E a casa dividida contra si mesmo, o quê? Cairá. A divisão na igreja e na família é algo gravíssimo. Não vou nem entrar nisso aqui, mas já ficou claro. Porque eu quero mostrar uma arma. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam vossos filhos? Ele, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vai chegar do reino de Deus. Aqui é uma arma que eu já expliquei na aula passada, sobre essa questão de usar o dedo de Deus. Quando a valente guarda armado sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte os despojos. Deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é real. Jesus está falando para você que esse valente é uma pessoa, e por trás dele esconde algo maligno. E esse algo maligno tem uma armadura. Você consegue entender isso? Uma armadura que esse demônio dá para entender o que Cristo está falando. Ele tem suas proteções. É por isso que muita gente acha que um jejum vai resolver, uma oração vai resolver. Não, não vai. Você tem algo armado até nos dentes, protegendo tudo o que tem. Por isso que fala assim, nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades nos ares. Então, o que eu quero deixar claro aqui sobre essa questão de arma? O inimigo tem armas. Como que Salomão conseguiu descobrir as armas? Através dos presentes que ele ganhava de armas, que ele colocava dentro da sala das armas. E assim nós entendemos que tem armas que são do inimigo, mas são guardadas dentro da sala das armas e reguladas por eles. Quer ver eu soltar uma arma? Davi, quando venceu Golias, usou o quê? A funda. Mas ali fala o texto que ele pega a espada de Golias e corta aquela espada trouxe um problema para Davi tão grande, que ele pediu para os sacerdotes colocaram, e ele foi envergonhado e foi parar lá na terra dos filisteus, por causa daquela espada que ele pegou algo, uma arma do inimigo, que não deveria ser usada. Depois você olha o texto, o que ele passa por causa daquilo? Arma do inimigo. O que isso tem que ser feito? Coloca lá na sala e que a palavra de Deus regula aquilo. Nada que não é luz não deve fazer parte da nossa vida.
Inclusive, ele teve que se fingir de louco, né? Humilhar ao ponto de se fingir de louco por causa disso aí, lá diante do rei. Acertou. Foi em cima essa. Essa foi uma das consequências, ele chegar ao ponto da vergonha. Porque foi o inverso da grande vitória que ele teve que passar essa vergonha e fingir. E assim nós temos várias armas. Não precisava ter cortado a cabeça. Esse ato de cortar a cabeça não é do exército de Deus. Ele excedeu a unção. Ele excedeu. Isso não deveria ser feito. Dizem alguns comentaristas que foi por causa disso que ele aprendeu a não tocar na orla de Saul. Que através dessa lição e dessa vergonha, ele pôde aprender jamais usar algo contra a unção de Deus. Amém? Eu quero agradecer vocês, viu? Agradecer o pastor, minha esposa. Obrigado, gente. Paz.